Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais pesados e complexos da história da humanidade, o genocídio. Com base em registros históricos, em análises de especialistas, a gente vai tentar entender o que de fato define esse crime e por que a sombra dele ainda paira sobre nós até hoje. Vamos lá! Bom, para começar, o que é genocídio? O que separa esse crime de outros atos de violência em massa não é apenas o número de vítimas, é a intenção. A tentativa calculada, deliberada de destruir, seja total ou parcialmente, um grupo de pessoas, seja por sua nacionalidade, etnia, raça ou religião. É essa intenção que o transforma no que muitos chamam de o crime de todos os crimes. Então, nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender melhor esse conceito. Depois, a gente olha para o Holocausto, que é o evento que meio que definiu o termo. Daí, a gente parte para explorar outros casos pelo mundo, a difícil busca por justiça e, no fim, o que tudo isso significa para os dias de hoje. Vamos começar a entender por que esse conceito tem um peso tão gigantesco, sabe? Tanto no direito internacional quanto na nossa consciência coletiva. É a tentativa de apagar um povo inteiro da face da Terra. E para entender o genocídio, não tem jeito, os estudiosos quase sempre começam pelo evento histórico que moldou a nossa definição moderna e que, na verdade, deu origem à própria palavra, o Holocausto. O que faz o Holocausto se destacar é a sua escala industrial, a sua natureza fria e sistemática. A perseguição e o extermínio não foram atos aleatórios, foram meticulosamente planejados e executados pela máquina do Estado nazista. A gente está falando de cerca de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas que foram assassinados. É essa metodologia, essa burocracia da morte que faz dele o principal caso de estudo para se entender o genocídio. Mas olha, por mais que o Holocausto seja único nessa escala industrial, ele infelizmente não foi um evento isolado na história. Genocídio é um fenômeno que acontece no mundo todo, de novo e de novo. Vamos olhar outros exemplos para ver como isso se manifesta em diferentes lugares e épocas. Décadas antes da palavra genocídio sequer existir, o Império Otomano promoveu deportações e massacres em massa de armênios, assírios e gregos. A brutalidade foi tama, foi algo tão sem precedentes, que a comunidade internacional teve que inventar uma nova expressão para descrever aquilo: crimes contra a humanidade. Pulando para a Guerra Fria, lá no Camboja, o regime do Khmer Vermelho tentou criar uma espécie de utopia agrária radical. E para fazer isso, o governo de Pol Pot se voltou contra o seu próprio povo de uma forma extremamente violenta. Por isso, muitas vezes isso é chamado de autogenocídio, quando o próprio Estado tenta eliminar uma parte enorme da sua população. O resultado foi uma das maiores catástrofes do século XX. Para pensar um pouco nesse número, cerca de 2 milhões de pessoas. Isso num país que tinha, na época, uns 7 milhões e meio de habitantes. O número, por si só, já conta uma história de perda que a gente mal consegue imaginar. O que aconteceu em Ruanda mostra a velocidade assustadora com que uma atrocidade dessas pode acontecer. A matança foi incrivelmente rápida, brutal e chocou o mundo. E forçou todo mundo a reavaliar as estratégias de prevenção. O evento deu um empurrão enorme para uma nova leva de estudos acadêmicos, tentando entender como algo assim pode acontecer tão rápido. 800 mil vidas, eliminadas em pouco mais de 100 dias. A eficiência da máquina de extermínio foi simplesmente aterrorizante. E muitas vezes, os assassinatos eram feitos com ferramentas simples, como facões, mas tudo isso era alimentado por uma propaganda de ódio poderosa que não parava de tocar no rádio. Já nos anos 90, com o fim da Iugoslávia, o mundo começou a ouvir muito a expressão limpeza étnica, que é a expulsão forçada de um grupo de um território. Em Srebrenica, essa campanha chegou ao seu ponto mais cruel. O massacre de mais de 8 mil homens e meninos muçulmanos bósnios foi tão sistemático que um tribunal internacional classificou formalmente como um ato de genocídio. E o genocídio não acontece só em conflitos curtos e declarados. No Brasil, ele se manifestou como um processo longo, sistemático de violência contra os povos indígenas, principalmente durante a ditadura militar. A gente está falando de assassinatos, expulsão de terras, trabalho forçado, práticas que levaram o Brasil a ser condenado pelo Tribunal Russell lá em 1980. E isso tudo nos traz para os dias de hoje, porque, infelizmente, genocídio não é só uma coisa do passado. Existem várias situações acontecendo agora que estão sendo investigadas ou já são descritas como genocídio por especialistas e órgãos internacionais.
A crise em Darfur, no Sudão, por exemplo, já dura décadas. O padrão de limpeza étnica, assassinato em massa e deslocamento forçado de comunidades não árabes por milícias que são apoiadas pelo governo tem sido alvo de investigações internacionais há anos. Uma situação que está sob um escrutínio internacional gigantesco é a de Gaza. Uma comissão de inquérito independente da ONU concluiu que Israel cometeu atos que se encaixam na definição de genocídio. Ao mesmo tempo, a África do Sul levou o caso ao Tribunal Internacional de Justiça, onde essas alegações estão sendo formalmente investigadas. E bem recentemente, na Síria, massacres de civis das minorias alauíta e cristã por grupos armados foram classificados por especialistas como limpeza étnica e genocídio. Os relatos indicam que as vítimas eram escolhidas com base em sua identidade religiosa antes de serem executadas. Certo, diante de tudo isso, de atrocidades como essas, qual foi a resposta? Vamos focar um pouco agora nos esforços da comunidade internacional para tentar criar alguma forma de responsabilização e de justiça. A estrutura legal para punir o genocídio evoluiu bem devagar, e quase sempre como uma reação a uma nova tragédia. A história mostra um padrão muito claro. Desde a criação do conceito de crimes contra a humanidade depois do genocídio armênio, passando pelos tribunais para a Bósnia, até as investigações de hoje, o direito internacional parece que está sempre correndo atrás da realidade brutal desses crimes. Então, quando a gente olha para essa linha do tempo tão sombria, o que a gente pode aprender? Como é que a gente conecta esses padrões do passado com o que a gente entende hoje e, mais importante, com a prevenção? Bom, o que dá para tirar de tudo isso? Primeiro, genocídio é um processo deliberado, não é um surto de violência espontâneo. Segundo, que é um fenômeno global. E terceiro, que a nossa capacidade de buscar justiça ainda está engatinhando, está em evolução. Mas, acima de tudo, o que fica claro é que entender o passado é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para reconhecer os sinais de alerta e, quem sabe, agir antes que seja tarde demais. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se o genocídio segue padrões, se ele tem sinais de alerta, como a gente pode usar o conhecimento desses eventos terríveis para, de fato, proteger populações vulneráveis hoje e no futuro? É uma reflexão que fica para todo mundo. Agradeço a companhia.